tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula passada, que não aconteceu, a gente ia começar a utilizar o livro, tá? O livro número 6. Porém, eu tive um problema de conexão e aí não teve como a gente dar continuidade à nossa aula aquele dia. Eu até tentei dar aulas para as outras turmas, mas sempre estava caindo, estava travando. Inclusive, eu tive que mudar o plano da minha internet para poder evitar que isso acontecesse, tá? Mas vamos começar. Tá o livro número 6, capítulo número 1. Esse capítulo número 1 tem como título Can Prejudice Be Cured? Que seria preconceito pode ter cura? Pode ser curado? Então essa unidade vai falar um pouco sobre preconceito, pré-julgamentos que as pessoas fazem sobre outras. Tá, então como eu disse, o título desse capítulo é Can Prejudice Be Cured? Preconceito tem cura? Pode ser curado? Vamos começar pela questão número 1. Let's get started by the number 1. Número 1 diz assim, olha. Have a look at the photo below and discuss the questions that follow. Preste atenção na foto e discuta aí as questões que se seguem. Nós temos a foto aí de um cara. O nome desse cara é Scott Campbell. Scott Campbell, esse cara de terno. Olhem bem para a cara dele. Aí eu tenho a questão número 1. A questão número 1 pede o seguinte, olha só. Letra A, desculpa. A letra A da número 1. This is Scott Campbell. How much can you tell about him just by looking for this picture? Esse é o Scott Campbell, é a tradução da letra A. O quanto você consegue dizer sobre ele apenas olhando para a foto? Olhem para a cara desse cara. O que vocês conseguem descrever sobre ele? Vocês podem escrever em português, tá? Olhando para a foto dele, vocês conseguem fazer que tipo de pré-julgamento? Vocês falam o que sobre ele somente olhando para a foto dele? Tá? Então hoje a gente vai praticar aqui nessa aula o nosso pré-conceito, beleza? Então na letra A da número 1, vocês irão escrever o que vocês acham que ele é, o que ele faz, beleza? Apenas olhando para a foto. Primeiro façam aí, tá? Vamos lá, letra B. A letra B diz assim, What do you think he does for living and why? O que vocês acham que ele faz para sobreviver? E por quê? Olhando para a cara dele, vocês acham que ele faz o quê? Ele é um cantor? Ele é um guitarrista? Ele é um artista de TV? É um ator? Tá? Coloquem o que ele faz para sobreviver e por quê? Simplesmente julgando pela foto. Aí a número 2 diz assim, olha. Check the box on the next page. Verifique a caixa na próxima página para encontrar mais sobre a ocupação do Scott Campbell. Tá, e discutem as questões que se seguem. Aí a letra A da número 2 diz assim. Did ever occur to you that he had this kind of job? Aí já nesse caso vocês irão ler esse texto aqui. Esse texto da página número 5. Esse texto fala sobre o Scott Campbell. Aí vocês irão responder a letra A da número 2. A letra A da número 2 diz assim. Did you ever occur to you that he had this kind of job? Você imaginou que ele tivesse esse tipo de emprego? Tá, o emprego está sendo mencionado lá no texto. Aí a letra B da número 2 diz assim, olha. Do people judge others based on looks alone? As pessoas julgam as outras somente pela aparência que elas têm? Sim ou não? Aí vocês vão responder, se quiserem complementar. E a letra C pergunta assim, Have you ever felt judged by your looks? How so? Você já se sentiu julgado pela sua aparência? Como foi? Tá, então a letra C, vocês irão responder se já foram julgados ou se sentiram julgados simplesmente pela aparência que vocês têm. Creio que todo mundo é julgado de uma certa forma pela aparência que tem, né? Afinal, isso é a parte ruim do ser humano, esse pré-julgamento que a gente faz sem conhecer as outras pessoas, né? Muitas vezes a gente se acha acima do bem e do mal e acaba julgando as outras. Tá? Simplesmente porque a gente é bonitinho, né? As pessoas se acham bonitinhas, porém bonitinhas e ordinárias, né? Bom, mas enfim, é a mentalidade, né, do ser humano médio. Ó, já tô eu julgando aqui. Não deixei de ser uma característica do ser humano, né? Pré-julgar. Então vamos lá, o número 5. Página 5, na verdade, desculpa. Na página 5, a gente tem uma questão bem fácil, um exercício bem fácil, esse daqui. Reparem que nesse caldeirão eu tenho vários adjetivos. O enunciado do exercício pede o seguinte. Have a look at the following words. In pairs, classify them in a chart. Dê uma olhada nas seguintes palavras. Em pares, classifique-as no quadro abaixo. Aí eu tenho um quadro abaixo desse caldeirão que está escrito assim, positive, que é positivo, e negative, que quer dizer negativo.
vocês vão pegar essas palavras que estão nesse caldeirão e irão dividi-las entre positivas e negativas. Por exemplo, eu tenho aí a palavra violence. Violence quer dizer violência. É uma palavra positiva ou uma palavra negativa? Se for uma palavra positiva, vocês colocarão no quadro positive, positivo. Se for uma palavra negativa, no quadro negativo. Beleza? Então tá bem fácil, tá bem simples. Aí embaixo, abaixo desse quadro, a gente tem um texto que fala sobre o Scott Campbell. Esse texto aqui fala sobre o Scott Campbell e responde às questões lá da número 1 da página número 4. Tá? O título é Scott Campbell e fala que ele nasceu em Louisiana, nos Estados Unidos, e vai falar um pouco sobre a vida dele. A gente vai ler isso amanhã quando a gente for corrigir, porque se eu ler agora, eu vou estar respondendo as questões da página número 4, beleza? Então leiam aí vocês. Terminando a página número 5, vocês vão para a página número 6. Página número 6. A página número 6 eu tenho aí 2 exercícios. A letra 2. O exercício número 2, while reading, diz assim: if you judge people, you have no time to love them. Se você julga as pessoas, então você não tem tempo de amá-las. Esse ditado popular foi dito pela Madre Teresa de Calcutá, tá? It's a famous saying by Mother Teresa about prejudice. Ele fala sobre preconceito. There are many other famous quotations on this subject. Read the quotation and proverbs below and circle the words you recognize. Que em português seria assim: existem outras citações que foram ditas aí por outras pessoas. Leia as citações e os provérbios abaixo e circule as palavras que você reconhece. Eu tenho então aqui nesse quadro, olha, nesse quadro aqui, algumas citações. Quotations quer dizer citações, tá? Eu tenho, na verdade, 6 citações, onde vocês irão circular as palavras que vocês reconhecem, ou seja, que vocês conseguem traduzir, beleza? Então, por exemplo, eu tenho a palavra judgments. Vocês reconhecem essa palavra? Judgments. A tradução dela é julgamentos. Tá? Se vocês já sabiam, por exemplo, sem precisar de eu dizer a resposta, vocês podem circulá-la. Beleza? Então, é bem simples. Eu vou só traduzir cada um dessas citações. A citação número 1 diz assim, olha: julgamentos nos previnem de enxergar o lado bom além das aparências. Tá? Então, julgamento nos impedem aí de enxergar o lado bom além das aparências. Foi dita pelo Wayne W. Dyer. O número 2 diz assim, olha: preconceitos, né, prejudices, are the chains forged by ignorance to keep men apart. Preconceitos são correntes forjadas pela ignorância para nos manter distantes, afastados, à parte mesmo. Foi dito pelo Countenance of Blessington. Número 3. Prejudice is the child of ignorance. Preconceito é o filho da ignorância. Foi dito pelo William Hazlitt. Número 4. Small is a number of people who see with their eyes and think with their minds. Pequeno é o número de pessoas que conseguem enxergar com seus olhos e pensar com suas mentes. Essa citação foi dita pelo Albert Einstein. A número 5 diz assim, olha: um dia nossos descendentes vão pensar, eles vão olhar para trás e vão pensar que é inacreditável que nós prestemos mais atenção em coisas como a cor da pele, se a pessoa é gorda, se é magra, o gênero da pessoa, ao invés das identidades únicas de cada indivíduo. Ou seja, nós reparamos em coisas tão banais que não alteram em nada, por exemplo, o caráter da pessoa, ao invés de olhar para cada indivíduo, né? Essa frase foi dita pelo Franklin Thomas. E a número 6 diz assim, olha: uma vez que o jogo termina, o rei e o peão vai para a caixa juntos, vão para a mesma caixa. Que em português seria mais ou menos assim: quando a gente morre, vai todo mundo para o mesmo lugar, né? A gente vai para o cemitério. Essa frase foi dita, é um provérbio italiano, na verdade. Tanto é que eu tenho aí a palavra pawn, esse pawn aí em destaque, tem até uma definição em inglês: the least valuable piece in a game of chess. Que seria assim, a última peça de xadrez, é o peão do xadrez, tá? Então eu tenho essas 6 citações aí, que eu acabei de ler e traduzir para vocês, tá? Algumas eu adaptei aqui para nossa língua. Aí eu tenho a questão número 3, ó. Então depois desse texto eu tenho a questão número 3. A questão número 3 tem a ver com essas citações aqui.
A letrada número 3 diz assim, olha, letrada número 3. A número 1, a divisão desse exercício é horrível, desse livro. Eu tenho a letra A, aí eu tenho a número 1. Prestem atenção, eu vou ler o enunciado da letra A. O enunciado da letra A diz assim, olha, as citações e provérbios na atividade 2, the quotations and proverbs in activity 2, have been rephrased. Ou seja, os provérbios e as citações da atividade 2 foram parafraseadas, refraseadas, né? Have a look at the new versions, dê uma olhada nas versões abaixo, and match them with the original ones, e associe-as com as originais. Ou seja, nós iremos ler essas frases aqui, ó, essas citações aqui foram reescritas com outras palavras aqui. Vocês irão ler essas aqui e irão tentar identificar a quais elas estão parafraseando, ou seja, elas estão reescrevendo quais dessas citações aqui. Por exemplo, a primeira citação aqui, olha, essa primeira citação daqui, da número 3, da letra A, desculpa, letra A, citação número 1, letra A, citação 1. A citação 1 da letra A diz assim, olha, prejudice derives from no knowledge or wryness or things in general, que quer dizer assim, preconceito deriva do não conhecimento e da não consciência sobre coisas em geral. Essa frase ela tá reescrevendo qual citação lá que nós lemos. Tá? Então vocês irão ler de novo a número 1 e tentaram identificar qual desses provérbios e citações essa frase está reescrevendo, beleza? Eu vou até responder ela para vocês. Ela está reescrevendo a número 3, que diz assim, olha, preconceito é filho da ignorância. Prejudice is a child of ignorance. Tá? Preconceito é o filho da ignorância. E aí vocês farão para os outros provérbios e citações também. Aí a letra B, tá, ó, a letra B, depois dessa daqui vem a letra B. A letra B diz assim, which proverb or quotation do you like best? Why? Que seria mais ou menos, qual provérbio ou citação você mais gostou? E por quê? Aí você vai colocar, eu gostei da citação número tal, por causa disso, assim, assim, assado. Aí a letra C diz assim, olha, what do you think about this topic? O que você acha que esse tópico fala? Prejudice. Write down your thoughts. Escreva aí sobre os seus pensamentos. Ou seja, vocês irão reescrever aqui sobre preconceito. Tá? O que vocês acham sobre preconceito? Vocês podem colocar a opinião de vocês aqui, se vocês acham certo, se vocês acham errado, beleza? Amanhã a gente corrige. Tá? É uma resposta pessoal, inclusive está escrito aqui, pessoal, beleza? E ainda diz assim o enunciado, olha, talvez, né, o seu pensamento, a sua resposta que você colocar aqui possa se tornar uma citação no futuro. Tá? Então, terminando então a página número 6, a gente vai para a número 7. A número 7 eu tenho aí a questão A. A questão A está dividida entre 1, 2, 3 até a número 6. Tá, ó. Questão A, aí eu tenho várias aqui. Eu vou ler o enunciado, que diz assim, olha, as sentenças abaixo foram retiradas da seção de leitura. Leias e escolha entre A, B ou C como melhor alternativa para substituir as palavras em negrito. Eu tenho aí, por exemplo, eu tenho as mesmas citações que a gente leu anteriormente, porém, cada citação tem uma palavra destacada em negrito. E abaixo de cada citação eu tenho 3 opções, onde vocês irão marcar qual dessas 3 opções substitui essa palavra em negrito. Por exemplo, a letra A eu tenho o seguinte ditado, seguinte citação. Judgments prevent us from seeing the good that lie beyond appearances. Que quer dizer assim, julgamentos, né, nos previne de enxergar o lado bom, além das aparências. Aí eu tenho a palavra prevent, em negrito. E abaixo eu tenho help, stop e propel. Qual dessas 3 palavras substitui prevent? Olha só. A letra A quer dizer ajuda, help. A letra B quer dizer parar, ou para. E a letra C, propel, quer dizer impulsionar. Tá? Então a resposta da número 1 aqui seria stop. Então reescrevendo aí, retraduzindo então o ditado, ficaria da seguinte forma. Julgamento nos param de enxergar o lado bom, né, das pessoas além das aparências, tá? Então vocês farão dessa forma até a número 6, beleza? É bem simples, é bem fácil. Aí terminando de marcar as opções desse exercício, nós faremos a letra B, tá? A letra B é essa daqui.
A letra B diz o seguinte, olha só. Complete that following sentences with words from the box. Complete as sentenças com as palavras na caixa. Eu tenho uma caixa, um retângulo, na verdade, com várias palavras. Eu tenho intolerant, open-minded, discriminated, humiliated, respect, stereotyped, accepted. Vocês irão preencher essas lacunas com essas palavras aí desse retângulo, beleza? Bem simples, é bem fácil. Terminando a página número 7, tá? Terminando a página número 7, a gente vai para a página número 8. Na página número 8, vocês irão fazer somente a primeira, tá? A primeira, que é a número 1, Getting Ready. É bem simples. Reparem que a gente tem um texto aqui, olha, tem esse texto aqui, e aí vocês vão fazer o seguinte, o enunciado pede o seguinte, olha. Read the following excerpt from the short story Who Said We All Have to Talk Alike, by Vilma Elizabeth McDaniel. Then decide which type of prejudice this short story is about. Que em português quer dizer o seguinte, olha. Leia o seguinte trecho que foi retirado da história Quem Disse que Todos Nós Temos que Falar da Mesma Forma. Essa é a tradução da história, do título. Ele foi escrito pela Vilma Elizabeth McDaniel. Então decida que tipo de preconceito está sendo abordado aí nessa história. Aí nós temos aí 4 opções. Nós temos sexismo, nós temos racismo, nós temos preconceito linguístico e nós temos um preconceito sobre idade, está relacionado à idade. Acho que o título já disse a resposta, mas enfim, quem quiser ler o trecho da história, fica à vontade, beleza? Amanhã a gente tem aula online a partir das 11 horas, a gente vai fazer a correção e se der a gente continua um novo conteúdo, tá? Que começa na página número 9, mas eu creio que a gente não vai começar. Mas enfim, participem da aula amanhã, beleza? Espero todos vocês a partir das 11 horas. Qualquer dúvida me procurem e até mais.